A maioria das pessoas quer uma vida mais leve, decisões mais certeiras e menos incertezas. Mas poucos entendem que o segredo para isso não está em inteligência ou estratégia humana. Está na sabedoria que vem de Deus. Jesus não apenas trouxe ensinamentos sobre fé e amor, mas revelou verdades que desafiam a lógica humana e transformam a vida de quem as aplica. Mas aqui está a questão: quantas dessas verdades você realmente conhece? A sabedoria de Jesus não é algo religioso ou teórico. Ela é prática, poderosa e revolucionária. Ela ensina que a humildade é o caminho para a grandeza, que o silêncio pode ter mais poder do que 1000 palavras, e que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Parece contraditório, pois é justamente aí que reside a profundidade dessa sabedoria. Em um mundo onde todos correm atrás de sucesso e reconhecimento, Jesus nos mostra que a verdadeira força está em servir, que a verdadeira segurança está na fé e que a maior vitória, muitas vezes, se revela naquilo que o mundo chama de derrota. Mas a pergunta é: você realmente vive essa sabedoria ou apenas a admira de longe? Muitos conhecem os ensinamentos de Jesus, mas poucos os aplicam. E é por isso que suas vidas continuam presas à ansiedade, ao medo e às frustrações. Hoje você vai descobrir 15 ensinamentos poderosos de Jesus sobre sabedoria que podem transformar completamente sua maneira de viver. E o último ensinamento, o mais profundo de todos, revela um segredo essencial que pode mudar sua jornada para sempre. Então, se você realmente quer aprender o que Jesus ensinou sobre sabedoria e como aplicar isso no seu dia a dia, fique comigo até o final. Porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o que sua alma precisa. A sabedoria é um dos dons mais preciosos que alguém pode possuir. Mas há uma diferença gritante entre a sabedoria que vem de Deus e o simples acúmulo de conhecimento humano. O mundo está repleto de pessoas altamente instruídas, mestres em suas áreas, mas que, ainda assim, enfrentam angústias, inseguranças e decisões equivocadas. Isso porque o conhecimento pode informar, mas só a sabedoria transforma. O apóstolo Paulo já alertava sobre essa distinção ao dizer: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. 1 Coríntios 1:25. O que isso significa? Que aquilo que, aos olhos humanos, parece sem sentido, muitas vezes carrega um propósito eterno muito maior. A sabedoria divina nos conduz em meio às incertezas da vida de uma forma que o intelecto humano jamais conseguiria. Enquanto muitos buscam garantias e segurança em fórmulas prontas, Deus opera de um jeito diferente. Ele não dá um mapa detalhado, mas sim uma bússola, e essa bússola sempre aponta para Ele. Quantas vezes você já se encontrou em um momento de dúvida, tentando decidir entre 2 caminhos e sem saber qual deles era o certo? A resposta nem sempre está na lógica, mas na paz que Deus coloca no coração de quem confia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A sabedoria do mundo é limitada porque se baseia apenas naquilo que os olhos podem ver. No entanto, a sabedoria de Deus opera no invisível, moldando nossa visão para além do imediato. O mundo ensina que devemos planejar tudo, ter controle absoluto das situações. Mas e quando algo inesperado acontece? Aquele que constrói sua vida apenas na inteligência racional entra em desespero diante do imprevisto. Mas quem caminha na sabedoria de Deus sabe que Ele já viu o fim desde o começo. Enquanto o mundo diz, confie em si mesmo, Deus nos ensina: se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Um exemplo claro disso é a diferença entre tomar decisões baseadas apenas na lógica ou permitir que Deus nos guie. Imagine uma pessoa que recebe uma proposta de trabalho incrível.
com um salário alto e grandes oportunidades. Aos olhos humanos, a resposta óbvia seria aceitar. Mas e se Deus estiver direcionando para outro caminho? Um que no início pareça mais desafiador, mas que lá na frente trará frutos muito maiores? A sabedoria divina não segue a lógica do mundo, mas ela sempre conduz para o melhor. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que confiaram na sabedoria de Deus, em vez de dependerem de seus próprios raciocínios. Noé construiu uma arca quando nunca havia chovido. Moisés ergueu seu cajado diante do Mar Vermelho sem saber como ele se abriria, e José aceitou o papel de pai terreno de Jesus, mesmo sem entender tudo. Eles não tiveram todas as respostas antes de agir, mas confiaram no direcionamento divino. O que todos esses exemplos têm em comum? A obediência à voz de Deus, mesmo quando a lógica humana dizia o contrário. A sabedoria de Deus não se resume a saber o que fazer, mas a entender quando e como agir. Algumas respostas não vêm de imediato, e é por isso que precisamos aprender a esperar no Senhor. Quem busca apenas conhecimento quer resolver tudo na hora, enquanto aquele que busca sabedoria sabe que há momentos em que o melhor a fazer é descansar e confiar. Há uma grande diferença entre agir por impulso e agir com discernimento. Um sábio de verdade não é aquele que responde mais rápido, mas quem responde certo no tempo certo. E assim, a sabedoria divina não apenas nos guia, mas também nos protege. Quantas armadilhas são evitadas simplesmente porque escolhemos esperar no tempo de Deus? Quantas decisões erradas são deixadas de lado porque a oração antecedeu a ação? É assim que se vive com sabedoria, não tentando entender tudo, mas confiando naquele que já entendeu. E, curiosamente, é justamente nesse processo que aprendemos um dos maiores paradoxos do reino de Deus. Às vezes, é preciso se esvaziar para ser cheio. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a tomar forma. O mundo ensina que a grandeza está ligada ao status, ao reconhecimento e ao poder. Desde cedo, as pessoas são condicionadas a competir, a buscar estar acima dos outros, a construir um nome que inspire admiração. Mas Jesus veio e desafiou essa lógica. Ele afirmou algo que parecia completamente contrário ao pensamento humano. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Marcos 10:43. Como assim? O que a humildade tem a ver com grandeza? No reino de Deus, as regras são diferentes. A verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Jesus usou uma criança como exemplo para ilustrar essa verdade. Em uma cultura onde as crianças eram vistas como irrelevantes, ele disse: quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. A criança não se preocupa em impressionar, não tenta se engrandecer diante dos outros. Ela simplesmente é. E é essa atitude que Deus valoriza. Um coração sem orgulho, disposto a aprender e a depender dele. Quantas vezes as pessoas perdem oportunidades de crescimento por estarem preocupadas demais com sua própria imagem? A humildade não diminui. Ninguém, pelo contrário, ela nos torna grandes aos olhos de Deus. O caminho para a exaltação passa inevitavelmente pela humildade. O próprio Jesus declarou: todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Lucas 14:11. Isso não significa que Deus nos quer pequenos ou insignificantes, mas que Ele sabe que só um coração humilde pode lidar com a grandeza sem se corromper. O mundo já viu muitos caírem porque se tornaram prisioneiros do próprio ego. Mas aqueles que permanecem fiéis em sua simplicidade são os que Deus levanta para propósitos maiores. Basta olhar para o próprio exemplo de Cristo. Ele, sendo Deus, escolheu nascer em uma manjedoura,
viver como um servo e morrer a pior morte da época. Nenhuma coroa de ouro, nenhum trono terrestre. No entanto, sua influência mudou o curso da história, e seu nome está acima de todo nome. Jesus poderia ter escolhido a glória humana, mas preferiu a cruz. Isso porque ele sabia que a verdadeira grandeza não está na ostentação, mas na renúncia. E esse é o convite para cada um de nós. Abrir mão do desejo de reconhecimento e aprender a servir sem esperar nada em troca. A humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Significa colocar as necessidades dos outros acima do próprio orgulho. Isso pode ser algo simples, como oferecer ajuda sem esperar gratidão, ouvir alguém sem a intenção de responder, reconhecer um erro sem se justificar. São essas pequenas atitudes que constroem um caráter sólido. E, curiosamente, as pessoas mais admiráveis são aquelas que não buscam admiração, mas que vivem para agregar valor à vida dos outros. Muitos têm medo de que a humildade os torne irrelevantes, mas o oposto é verdadeiro. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram exaltadas porque escolheram se humilhar diante de Deus. José, que foi vendido como escravo, tornou-se governador do Egito. Moisés, que dizia não ser eloquente, liderou um povo inteiro. Davi, um simples pastor de ovelhas, foi escolhido como rei. Nenhum deles buscou grandeza para si, mas Deus os honrou. Isso ensina algo poderoso. Quando confiamos na exaltação de Deus, não precisamos lutar por reconhecimento humano. E essa é a beleza do reino de Deus. Ele sempre inverte as expectativas. Aqueles que se preocupam em parecer grandes acabam se tornando pequenos, enquanto os que servem de coração se tornam verdadeiramente grandes. E essa inversão divina não se limita às Escrituras, mas acontece todos os dias, nos lugares mais inesperados. Nem toda porta aberta é uma bênção, e nem tudo que brilha é ouro. Jesus nos alertou sobre isso quando disse: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Mateus 7,15. O perigo está justamente na aparência. O mal raramente se apresenta de forma explícita. Ele se veste de boas intenções, de oportunidades promissoras, de atalhos sedutores. E quantas vezes caímos nessas armadilhas por falta de discernimento? A sabedoria de Deus não apenas ilumina o caminho certo, mas também revela os perigos escondidos. O discernimento espiritual funciona como um farol em meio à neblina. Sem ele, a pessoa caminha confiando apenas na própria visão, mas acaba sendo enganada pelo que parece certo. É por isso que muitas decisões que no início pareciam promissoras acabam se tornando pesadelos. Um relacionamento que parecia ideal, um negócio aparentemente lucrativo, uma amizade que inspirava confiança. Mas e quando tudo se revela uma cilada? O problema nunca esteve na falta de sinais de alerta, mas na nossa falta de atenção a eles. Discernir não é apenas saber o que é certo ou errado, mas perceber o que está escondido por trás do que é aparentemente bom. Jesus nos deu um exemplo claro disso quando foi tentado no deserto. Mateus 4:1-11. O diabo não se apresentou de forma assustadora, pelo contrário. Suas palavras pareciam lógicas e até usavam a própria Escritura. Ofereceu soluções rápidas, atalhos para a glória e provisão sem esforço. Mas Jesus, com discernimento, enxergou a armadilha por trás da oferta. Ele não caiu na tentação de transformar pedras em pão, porque sabia que nem tudo que é possível fazer deve ser feito. Esse é um princípio poderoso. Nem toda oportunidade é uma porta aberta por Deus. Quantas vezes as pessoas erram porque confiam apenas no que veem? A falta de discernimento faz com que a razão seja guiada pelas emoções. E esse
é um caminho perigoso. Uma oferta de emprego que promete muito, mas exige abrir mão da integridade. Um conselho aparentemente sábio, mas que nos afasta da vontade de Deus. Uma decisão impulsiva, tomada com base no desespero e não na direção certa. Discernir é saber esperar, é consultar a Deus antes de agir. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. O discernimento também nos protege de pessoas mal intencionadas. Nem todo mundo que se aproxima tem boas intenções, e nem toda palavra que parece sábia vem de Deus. Há lobos que se disfarçam de amigos, de mentores, de pessoas confiáveis. E sem discernimento, caímos em relacionamentos tóxicos, em influências negativas, em caminhos de destruição. Como identificar? A Bíblia ensina: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Palavras enganam, mas os frutos revelam a verdade. Quem tem discernimento não se impressiona com promessas, mas observa atitudes. E se a falta de discernimento nos leva a cair em armadilhas, sua presença nos mantém firmes. Discernir não é ser desconfiado de tudo, mas ser sábio para perceber o que está por trás do que nos é apresentado. É como navegar por um rio traiçoeiro. Sem um olhar atento, as águas calmas podem esconder correntezas perigosas. Mas quem tem discernimento não é pego de surpresa, pois aprendeu a ouvir a voz de Deus, e essa voz nunca falha. O Espírito Santo nos guia, nos alerta e nos mostra a verdade quando estamos dispostos a ouvi-lo. Mas isso exige algo fundamental: comunhão. Quem não busca Deus se torna vulnerável às ciladas, pois perde a sensibilidade para perceber seus avisos. Quem busca sabedoria apenas nos próprios sentidos acaba caminhando na escuridão, e quando isso acontece, as chances de errar aumentam. Mas há um segredo poderoso que pode mudar tudo. A mente humana busca respostas lógicas, fórmulas previsíveis, garantias que assegurem que tudo vai dar certo. Mas Deus opera em uma lógica diferente. Ele não está limitado ao que faz sentido para nós. O que parece impossível aos olhos humanos é justamente o que ele usa para manifestar sua glória. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Isso significa que nem sempre veremos o caminho com clareza, mas podemos confiar que ele está à frente, guiando cada passo. O problema é que muitos tentam encaixar Deus dentro da lógica terrena, quando, na verdade, ele trabalha no sobrenatural. Moisés e o povo de Israel viveram isso de forma dramática. Eles estavam encurralados, o exército de Faraó atrás e o Mar Vermelho à frente. A lógica dizia que não havia saída, mas a fé vê o que os olhos não conseguem enxergar. Deus ordenou que Moisés estendesse o cajado, e contra toda a razão o mar se abriu. Êxodo 14, 21, 22. Imagine o que teria acontecido se Moisés tivesse hesitado, esperando uma explicação racional antes de agir. Muitas vezes, Deus nos pede para dar um passo de fé antes que o milagre aconteça. A questão é: estamos dispostos a obedecer, mesmo quando tudo parece contrário? Jesus demonstrou essa verdade quando recebeu a notícia da morte de Lázaro. Todos já haviam decretado o fim. A lógica humana dizia que não havia mais esperança. Mas Jesus declarou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11:4. Quando ele chegou, Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Para muitos era tarde demais, mas para Deus nunca é tarde. Com apenas uma palavra, Lázaro voltou à vida. João 11:43-44.
A lógica dizia que tudo estava acabado, mas a fé revelou que Deus sempre tem a última palavra. O mundo nos ensina a confiar apenas no que podemos medir, calcular e provar. Mas há momentos em que a única resposta é confiar. Já reparou como muitas das maiores bênçãos da vida surgem de situações que não faziam sentido no início? Uma porta que se fechou, um caminho inesperado, uma espera que parecia interminável. Depois, quando olhamos para trás, percebemos que Deus estava conduzindo tudo com perfeição. Ele nos ensina a confiar, não porque tudo está claro, mas porque Ele nunca falha. A fé que desafia a lógica não ignora a realidade, mas a transcende. Pedro viveu isso ao andar sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele permaneceu firme. Mas quando se deixou levar pelo medo e começou a olhar para o vento e as ondas, afundou. Mateus 14, 29 e 30. Quantas vezes somos assim? Começamos bem, cheios de confiança, mas no primeiro sinal de dificuldade, vacilamos. O que Jesus disse a Pedro naquele momento ecoa para nós hoje. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. E essa confiança não é apenas para os grandes momentos da vida, mas para o dia a dia. Para aquela decisão difícil, para aquele sonho que parece distante, para aquele desafio que parece grande demais. Confiar em Deus significa seguir em frente mesmo quando os recursos são escassos, quando as respostas não aparecem, quando a lógica diz, desista. Porque Deus não nos chamou para viver pelo que faz sentido, mas pelo que faz diferença. E é justamente nesse espaço entre a lógica humana e o sobrenatural de Deus que encontramos um dos maiores segredos da sabedoria divina. Porque às vezes a melhor resposta não vem no barulho das circunstâncias, mas no silêncio da confiança. Vivemos em um mundo onde o barulho nunca para. Opiniões são lançadas a todo momento, informações circulam sem cessar, e há uma pressão constante para responder, reagir, argumentar. Mas a verdadeira sabedoria não está apenas no que se diz, mas no que se escolhe não dizer. A Bíblia nos ensina, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Provérbios 17, 28. Saber quando se calar pode ser mais poderoso do que ter as palavras certas. O silêncio, muitas vezes, não é ausência de resposta, mas uma resposta carregada de discernimento. Jesus nos deu um exemplo extraordinário disso. Quando foi levado diante de Pilatos e acusado injustamente, ele poderia ter se defendido, exposto à hipocrisia de seus acusadores, argumentado com a eloquência de quem é a própria verdade. Mas ele permaneceu em silêncio. Mateus 27, 12, 14. Por quê? Porque nem toda acusação merece resposta, nem toda discussão vale a pena, nem toda provocação precisa de uma réplica. Às vezes, o silêncio é a maior demonstração de força e confiança em Deus. O silêncio também nos ensina a depender mais de Deus do que de nossas próprias palavras. Quantas vezes falamos precipitadamente e depois nos arrependemos? Em meio a um conflito, a tendência natural é querer justificar-se, explicar, rebater. Mas e se, em vez de responder no calor da emoção, aprendêssemos a pausar, a respirar, a buscar direção antes de falar? O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Provérbios 13, 3. Quantos problemas seriam evitados se tivéssemos mais sabedoria para nos calar na hora certa? O silêncio também tem um poder transformador nas relações. Muitas vezes, queremos convencer os outros com argumentos, mas a verdade é que poucas pessoas mudam por pressão. A mudança real acontece quando o Espírito Santo trabalha no coração. Isso significa que há momentos em que a melhor forma de evangelizar, de aconselhar, de influenciar, não é falando, mas vivendo. Uma atitude,
coerente, um testemunho silencioso, uma paciência inabalável falam mais alto do que 1000 palavras. Além disso, o silêncio é um espaço onde podemos ouvir a Deus. Em meio à correria do dia a dia, quantas vezes paramos para simplesmente estar na presença dele, sem pressa, sem pedidos, sem distrações? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Deus não compete com o barulho. Ele fala na calmaria, no coração que aprende a silenciar-se para discernir sua voz. Quem não desenvolve o hábito de ouvir a Deus acaba sendo guiado pelo ruído do mundo. Isso não significa que o silêncio seja sempre a resposta. Há momentos em que Deus nos chama para falar, para nos posicionarmos, para proclamarmos a verdade. Mas até para isso é preciso discernimento. O problema não está em falar, mas em falar sem sabedoria. Quem aprende a controlar sua língua, aprende a dominar sua própria vida. O silêncio não é passividade, é estratégia. É saber que, em algumas batalhas, a maior vitória está em não lutar. E essa sabedoria é essencial, porque muitas vezes Deus nos ensina que não é no barulho da nossa voz que a mudança acontece, mas na firmeza da nossa fé. E quando aprendemos isso, estamos prontos para enfrentar qualquer oposição sem medo, pois sabemos que a verdadeira força vem de dentro. Seguir a Deus não significa ter uma vida livre de dificuldades. Pelo contrário, Jesus nos alertou: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. João 15:20. A questão não é se enfrentaremos provações, mas como lidamos com elas. Muitos desistem ao primeiro sinal de oposição, achando que dificuldades são sinais de que algo está errado. Mas a sabedoria divina nos ensina que as provações não são obstáculos para nos destruir, e sim oportunidades para nos fortalecer. O que parece um fim pode ser, na verdade, um recomeço moldado pelas mãos de Deus. As provações revelam quem realmente somos. Quando tudo vai bem, é fácil manter a fé, mas quando enfrentamos desafios, mostramos se estamos firmes ou se nossa confiança é frágil. Tiago escreveu: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Tiago 1:2-3. A sabedoria de Deus nos ensina a ver além da dor e entender que há um propósito maior em cada desafio. A tempestade não dura para sempre, mas quem sobrevive a ela sai mais forte do que entrou. Os discípulos de Jesus viveram essa realidade intensamente. Eles foram perseguidos, presos, açoitados e ainda assim não desistiram. Pelo contrário, se alegravam por serem considerados dignos de sofrer por Cristo. Atos 5:41. Que tipo de sabedoria é essa, que vê alegria na dor? É a sabedoria que enxerga o que o mundo não pode ver. Que cada provação nos aproxima mais de Deus e nos torna mais parecidos com Cristo. As dificuldades que enfrentamos hoje são ferramentas que Deus usa para nos preparar para algo maior. Mas como resistir às perseguições sem se amargurar? Como manter a fé quando tudo parece estar contra nós? Jesus nos deixou uma resposta clara. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. A verdadeira sabedoria não é evitar problemas, mas saber enfrentá-los, com coragem e confiança. Aquele que entende isso não teme as dificuldades, porque sabe que nenhuma dor é maior que a graça de Deus. As provações também têm o poder de revelar quem realmente confia em Deus. Há quem se aproxime dele apenas em busca de bênçãos, mas ao enfrentar dificuldades, se afasta. No entanto, aqueles que permanecem fiéis, mesmo em tempos difíceis, experimentam algo extraordinário, um crescimento espiritual que só a adversidade pode trazer. Assim como o ouro é refinado no fogo, a fé também é purificada através dos desafios.
E essa sabedoria não é apenas para os tempos de perseguição religiosa, mas para qualquer situação onde nos sentimos injustiçados, rejeitados ou pressionados. A vida sempre trará momentos difíceis, mas quem tem a sabedoria de Deus não se desespera. Ele sabe que por mais que as circunstâncias pareçam contrárias, Deus nunca abandona os seus. O que parece ser um tempo de dor hoje pode ser a semente de um testemunho poderoso amanhã. E quando aprendemos a confiar que Deus está no controle até nos momentos mais difíceis, percebemos algo surpreendente. A verdadeira grandeza não está em evitar as provações, mas em superá-las. E é justamente isso que nos capacita a ver que muitas vezes as maiores reviravoltas da vida acontecem quando menos esperamos. A lógica humana sempre busca padrões previsíveis. Esperamos que ações resultem em consequências diretas, que o justo prospere e o ímpio seja punido de imediato. Mas Jesus veio para quebrar expectativas, para mostrar que a sabedoria de Deus não segue as regras do mundo. Ele provou isso ao agir de formas inesperadas, desafiando as normas sociais, religiosas e até naturais. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Quando tudo parecia perdido, ele virava a história de cabeça para baixo. A mulher adúltera trazida pelos fariseus é um dos maiores exemplos disso. A lei determinava sua morte e os acusadores estavam prontos para apedrejá-la. Mas Jesus, em vez de condená-la, simplesmente escreveu no chão e disse: "Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." João 8:7. Um único momento de sabedoria desarmou toda a hipocrisia dos religiosos e salvou aquela mulher da morte. O que parecia um caso encerrado, sem saída, tornou-se uma lição eterna sobre graça e misericórdia. Esse padrão se repetiu inúmeras vezes no ministério de Jesus. Ele tocou leprosos, que ninguém ousava se aproximar. Conversou com pecadores, que eram rejeitados pela sociedade, e fez discípulos de homens simples, ignorando os poderosos e influentes. O mundo dizia que o Messias viria como um rei conquistador, mas ele veio como um servo. Esperavam um libertador armado, mas ele trouxe libertação pelo amor. Os religiosos achavam que eram os mais próximos de Deus, mas Jesus revelou que o reino pertencia aos humildes e arrependidos. Isso nos ensina uma lição poderosa. Deus sempre pode reverter qualquer situação. Quantas vezes encaramos problemas e já decretamos um fim para eles? Uma porta fechada, uma traição, um erro do passado. Tudo parece definitivo, mas e se Deus estiver apenas preparando um novo começo? A ressurreição de Lázaro é uma prova disso. Para todos já era tarde demais, mas Jesus chegou e disse: "Lázaro, vem para fora." João 11:43. O que parecia irreversível tornou-se um dos maiores milagres da história. A sabedoria divina nos convida a olhar para as dificuldades com outros olhos. O mundo ensina que se algo dá errado, o melhor é desistir. Mas Jesus nos mostra que a última palavra nunca pertence às circunstâncias, mas a Deus. Um emprego perdido pode ser o início de uma nova jornada. Uma decepção pode ser uma oportunidade para amadurecimento. Uma espera pode ser a preparação para algo muito maior. A questão é, estamos dispostos a confiar que Deus vê além do que conseguimos enxergar? Muitos evitam mudanças porque têm medo do desconhecido. Mas a sabedoria de Jesus nos ensina que é justamente no inesperado que Deus age com mais força. Quando confiamos nele, não precisamos temer as reviravoltas da vida. O que parece um beco sem saída pode ser, na verdade, o início de um novo caminho.
A graça de Deus não apenas perdoa, mas transforma, não apenas nos levanta, mas nos renova. E quando compreendemos isso, começamos a enxergar que a maior demonstração da sabedoria de Jesus não foi apenas suas palavras, mas suas ações. Ele não apenas ensinou sobre amor e serviço, mas viveu isso a cada instante. E essa verdade muda tudo. Palavras têm poder, mas nada ensina mais do que o exemplo. Jesus não era apenas um mestre que falava sobre sabedoria. Ele a encarnava. Em cada atitude, sua vida foi uma lição viva, mostrando que a verdadeira grandeza está na coerência entre discurso e prática. Ele não apenas pregou sobre amor, mas amou sem reservas. Não apenas falou sobre perdão, mas perdoou até mesmo na cruz. Seu ensino não ficou restrito ao que disse, mas ao que fez. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. João 13:17. Um dos momentos mais marcantes desse ensino pelo exemplo foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Isso era impensável para a cultura da época. O mestre, o Senhor, inclinando-se para realizar um serviço que era destinado aos servos mais humildes. Mas ele fez isso de propósito, para ensinar algo poderoso. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. João 13:14. Com esse gesto, ele mostrou que a verdadeira grandeza está no serviço, não no status. Muitas vezes, queremos ensinar os outros apenas com palavras, mas o exemplo fala mais alto. Pais que querem que seus filhos sejam amorosos precisam primeiro demonstrar esse amor em casa. Líderes que desejam respeito precisam agir com integridade. Cristãos que querem evangelizar precisam viver aquilo que pregam. O mundo está cansado de discursos vazios. A sabedoria de Jesus nos ensina que a vida que vivemos é o maior sermão que podemos pregar. O impacto de pequenos gestos pode ser maior do que imaginamos. Um ato de generosidade silenciosa pode falar mais do que um longo sermão sobre compaixão. Um perdão sincero pode ensinar mais sobre Deus do que qualquer debate teológico. Um testemunho de fé em meio à adversidade pode ser a maior pregação sem palavras. Jesus não apenas disse para amarmos o próximo, mas tocou nos leprosos, comeu com pecadores, acolheu os rejeitados. Ele não apenas ensinou sobre humildade, mas viveu sem riquezas, sem ostentação, sem vaidade. O desafio que ele nos deixa é claro. Não basta conhecer os ensinamentos, é preciso praticá-los. Quantas vezes admiramos histórias bíblicas sem aplicá-las à nossa própria vida? A sabedoria de Jesus não era teórica, mas vivencial. Quem o seguia não apenas ouvia palavras bonitas, via milagres, testemunhava transformações, experimentava a presença de Deus. A sabedoria verdadeira não está apenas em saber o que é certo, mas em viver de acordo com isso todos os dias. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Em casa, no trabalho, na igreja, nas relações do dia a dia. O que ensinamos com nosso comportamento? Quando somos pacientes no trânsito, estamos ensinando algo. Quando tratamos alguém com gentileza, estamos transmitindo uma mensagem. Quando mantemos nossa fé firme nos momentos difíceis, estamos mostrando no que realmente acreditamos. A questão não é apenas o que dizemos, mas o que revelamos através da maneira como vivemos. E essa lição nos leva a uma verdade ainda mais profunda. Quem vive a sabedoria de Jesus não precisa forçar nada, porque sua própria vida se torna um reflexo do reino de Deus. E quando compreendemos isso, passamos a ver que a verdadeira sabedoria também está em aprender a confiar sem ansiedade no tempo e na providência de Deus. A sociedade moderna nos empurra para um ciclo de ansiedade constante. Desde cedo, somos ensinados a planejar o amanhã, a buscar segurança, a antecipar problemas.
mas essa obsessão pelo futuro rouba a paz do presente. Jesus nos deu um ensinamento que vai contra essa mentalidade. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6,34. Isso não significa viver de forma irresponsável, mas compreender que há uma linha tênue entre planejamento e ansiedade. A sabedoria divina nos ensina a encontrar o equilíbrio. É prudente organizar a vida, fazer planos e ter metas, mas é tolice permitir que o medo do futuro nos paralise. Jesus não nos chamou para uma vida dominada pela preocupação, mas para uma existência marcada pela confiança. Quantas vezes nos angustiamos por coisas que nunca chegam a acontecer, e mesmo quando acontecem, percebemos que Deus já tinha tudo sob controle. Viver o presente com plenitude é um ato de fé. Jesus demonstrou isso em sua própria caminhada. Ele sabia que enfrentaria a cruz, mas nunca viveu atormentado pelo que estava por vir. Tirava tempo para descansar, para estar com as pessoas, para ensinar sem pressa. Quando a multidão faminta se reuniu, os discípulos se desesperaram. Mas Jesus simplesmente pegou o que tinham, 5 pães e 2 peixes, e confiou que Deus proveria. João 6:5-13. E o milagre aconteceu. Isso nos ensina que a provisão de Deus sempre chega no tempo certo. A ansiedade nos faz perder momentos valiosos. Estamos tão focados no que ainda não aconteceu que não enxergamos as bênçãos do agora. As famílias se reúnem, mas cada um está preso em sua tela, preocupado com o trabalho de amanhã. As oportunidades surgem, mas são desperdiçadas porque estamos ocupados demais temendo o futuro. Deus quer que vivamos com consciência de que cada dia é um presente. Se Ele nos deu hoje, é porque há algo importante para ser vivido agora. Isso não significa que não enfrentaremos incertezas. O mundo está cheio de desafios, mas a sabedoria divina nos convida a confiar que Deus está no controle. Paulo escreveu: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresenteis os vossos pedidos a Deus." Filipenses 4:6. A oração é o antídoto contra a ansiedade. Quem entrega seus temores a Deus encontra paz, porque sabe que Ele cuida de cada detalhe. O segredo para viver sem ansiedade não é ignorar o futuro, mas entregar o futuro a Deus. Isso significa agir com responsabilidade, mas sem desespero. Confiar que o amanhã pertence ao Senhor, que cada desafio terá uma resposta no tempo certo, que aquilo que não podemos controlar já está nas mãos dele. Essa é a verdadeira liberdade, viver sem o peso do que ainda não aconteceu. E quando aprendemos essa lição, começamos a enxergar que a sabedoria de Deus não apenas nos dá paz, mas também nos ensina que o maior presente que podemos dar a nós mesmos e aos outros é aprender a perdoar. Perdoar nunca é fácil. Quando somos feridos, a primeira reação humana é guardar ressentimento, buscar justiça ou, no mínimo, esperar um pedido de desculpas. Mas Jesus nos ensinou uma verdade que desafia essa lógica. Não te digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22. Ele não estava falando de um número exato, mas de um princípio. O perdão deve ser ilimitado. Isso porque perdoar não é libertar o outro, é libertar a si mesmo. A mágoa nos prende a um ciclo de dor, enquanto o perdão nos abre para a verdadeira paz. A falta de perdão nos aprisiona de maneiras sutis. Muitas vezes achamos que estamos seguindo em frente, mas dentro de nós ainda carregamos o peso da ofensa. Esse peso se manifesta em frustração, em desconfiança, em uma amargura que cresce com o tempo. Jesus sabia disso e por isso nos ensinou a perdoar. Ele próprio, na cruz, diante de seus algozes, declarou: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem
O que fazem? Lucas 23:34. Se ele, em meio à dor mais extrema, escolheu perdoar, quem somos nós para nos agarrarmos ao ressentimento? Muitas pessoas resistem ao perdão porque acham que perdoar é o mesmo que justificar o erro. Mas são coisas completamente diferentes. Perdoar não significa ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu. Significa escolher não carregar mais o fardo do ressentimento. É um ato de sabedoria e não de fraqueza. A justiça pertence a Deus. E confiar nele é o que nos permite soltar aquilo que nos machuca. Minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. O perdão também traz cura. Cientificamente está provado que guardar rancor afeta a saúde, causando estresse, ansiedade e até doenças físicas. Espiritualmente, a falta de perdão bloqueia nossa comunhão com Deus. Jesus nos alertou que se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Marcos 11:25. Isso não porque Deus quer nos punir, mas porque um coração endurecido pelo ódio não pode receber a plenitude da graça. Quando escolhemos perdoar, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nós. Perdoar não significa que precisamos manter contato com quem nos feriu ou que devemos permitir que a injustiça continue, mas significa que escolhemos deixar a vingança nas mãos de Deus e seguir em paz. E às vezes, o perdão mais difícil não é para os outros, mas para nós mesmos. Quantas pessoas vivem presas ao passado, se culpando por erros que Deus já perdoou? Quem não se perdoa vive acorrentado à culpa, impedindo-se de experimentar a renovação que Cristo oferece. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Não esperamos sentir vontade de perdoar, escolhemos perdoar. E com o tempo, nosso coração acompanha essa escolha. Quem aprende a perdoar, experimenta uma leveza que o mundo não pode oferecer, porque ao soltar aquilo que nos machuca, abrimos espaço para receber algo muito maior. A sabedoria de construir uma vida sobre um alicerce inabalável que resiste a qualquer tempestade. Todo mundo quer uma vida segura, mas poucos constroem sobre fundamentos sólidos. A maioria das pessoas constrói sobre areia, bases instáveis, como dinheiro, status e relacionamentos passageiros. Mas Jesus nos ensinou que apenas aqueles que edificam sobre a rocha permanecem firmes. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. A verdadeira sabedoria está em escolher um alicerce que resista às tempestades inevitáveis da vida. O problema é que a areia parece mais fácil. Ela é mais acessível, mais rápida, mais confortável. Construir sobre a rocha exige mais esforço, mais tempo, mais paciência. Mas quando as dificuldades chegam, e elas chegam para todos, a diferença fica clara. Aqueles que construíram sobre fundamentos frágeis desmoronam. Aqueles que edificaram sobre a rocha permanecem inabaláveis. Uma pergunta é: onde está a sua segurança? No que é passageiro ou no que é eterno? Construir sobre a rocha significa fundamentar a vida na palavra de Deus. Não apenas ouvir, mas praticar. Muitos sabem o que é certo, mas poucos vivem de acordo com essa sabedoria. Jesus não disse que a tempestade não viria. Ele garantiu que aqueles que estivessem firmados na rocha não seriam destruídos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ter uma vida fundamentada em Cristo não nos isenta de dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las sem medo. A questão é: como construir sobre a rocha na prática? Primeiro, tornando a palavra de Deus o centro das decisões. Isso significa que nossas escolhas não devem ser guiadas pelo que é mais fácil ou popular, mas pelo que é correto,
Segundo, mantendo uma vida de oração, porque é na comunhão com Deus que recebemos direção. Terceiro, cultivando relacionamentos que nos aproximam dele, pois somos influenciados por aqueles com quem andamos. Quem deseja construir sobre a rocha precisa estar cercado por pessoas que também estão edificando sobre fundamentos sólidos. A vida está cheia de testes. Crises financeiras, desafios emocionais, perdas inesperadas. Quem está firmado na rocha pode balançar, mas não cai, porque sua esperança não está no que pode ser perdido, mas no que é eterno. O dinheiro pode acabar, as pessoas podem nos decepcionar, os planos podem fracassar, mas Deus nunca muda. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Quem se apoia nele encontra estabilidade em qualquer circunstância. E o mais incrível é que quando edificamos sobre a rocha, nossa vida se torna um refúgio para outros. Assim como um farol firme em meio à tempestade, aqueles que permanecem firmes na fé servem de exemplo e encorajamento para os que ainda estão à deriva. Quem constrói sua casa sobre a rocha não apenas resiste às tempestades, mas se torna um abrigo para aqueles que precisam de direção. E quando entendemos isso, percebemos que a verdadeira força da nossa vida não está no que possuímos, mas no que carregamos dentro de nós. E esse entendimento nos leva a algo ainda mais poderoso: a sabedoria do amor que transforma tudo ao nosso redor. O mundo ensina que o amor é apenas um sentimento, algo que vem e vai, dependendo das circunstâncias. Mas Jesus nos revelou que o amor é muito mais do que isso. Ele não é uma emoção passageira, mas uma decisão diária, um princípio que sustenta toda a vida cristã. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. A verdadeira sabedoria não está apenas no conhecimento, mas na capacidade de viver esse amor na prática. O amor de Jesus não era condicional. Ele amava não apenas os que o seguiam, mas também aqueles que o rejeitavam. Tocou os leprosos, acolheu os marginalizados, perdoou os que o traíram. Ele mostrou que o amor verdadeiro não escolhe a quem amar. Ele ama porque essa é sua essência. Mas essa sabedoria desafia nossa natureza humana. Como amar quem nos machuca? Como oferecer bondade quando recebemos ingratidão? Só é possível quando entendemos que o amor não é fraqueza, mas força. Esse amor transforma vidas. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que foram restauradas porque alguém escolheu amar ao invés de julgar? Um coração endurecido pode ser quebrantado pelo poder do amor. Uma relação destruída pode ser restaurada quando o amor entra em cena. O mundo responde ao ódio com ódio, mas Jesus nos ensinou um caminho diferente. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5:44. Isso não faz sentido para a lógica humana, mas é a chave para quebrar o ciclo de dor e destruição. O amor também é um testemunho. Quando vivemos esse amor, mostramos ao mundo quem Deus é. Ninguém pode ver a Deus fisicamente, mas podem vê-lo através de nossas atitudes. O apóstolo João escreveu: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Isso significa que a maior prova da nossa fé não está no quanto sabemos sobre Deus, mas no quanto permitimos que seu amor se manifeste em nós. Amar é a maior expressão da sabedoria divina. E esse amor não se limita a palavras, mas se expressa em ações.
Muitas vezes, pensamos que só podemos demonstrar amor em grandes gestos, mas são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Ouvir alguém com atenção, oferecer ajuda sem esperar nada em troca, ser paciente quando o outro erra. Quem aprende a amar como Jesus transforma ambientes, cura feridas invisíveis e espalha luz onde há escuridão. Mas amar nem sempre é fácil. Às vezes, amar significa perdoar quando queremos, nos afastar. Outras vezes, significa corrigir com verdade, mesmo quando isso causa desconforto. A sabedoria do amor nos ensina que amar não é apenas sentir, mas agir de forma intencional, porque no fim, tudo o que realmente importa se resume a isso. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13:13. E quando compreendemos que a sabedoria de Deus se revela no amor, percebemos que essa mesma sabedoria também nos guia nos momentos mais difíceis da vida. Aqueles em que precisamos tomar decisões sem medo. Tomar decisões nunca é fácil, especialmente quando as consequências podem mudar o rumo da nossa vida. A maioria das pessoas teme fazer escolhas erradas, hesita diante do desconhecido e se sente paralisada pela incerteza. Mas a sabedoria de Deus nos ensina que o medo não pode ser nosso guia. Jesus, na noite em que seria traído, enfrentou a decisão mais difícil de todas: seguir para a cruz ou recuar. No Getsêmani, em meio à angústia, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A verdadeira sabedoria não busca apenas segurança, mas confiança na vontade de Deus. Muitas vezes, queremos que Deus nos dê um mapa completo antes de tomarmos uma decisão. Mas Ele nos convida a confiar passo a passo. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Isso significa que não precisamos ter todas as respostas antes de agir. Se estamos buscando a Deus, Ele nos guiará, mesmo que no início o caminho pareça incerto. A sabedoria está em dar o primeiro passo em fé, sabendo que Deus ilumina a jornada no momento certo. O medo de errar impede muitas pessoas de avançar. Mas e se entendermos que mesmo quando tomamos decisões erradas, Deus pode transformar tudo para o bem? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Isso não significa agir sem responsabilidade, mas confiar que, se estivermos caminhando em aliança com Ele, nenhum erro será definitivo. O medo paralisa, mas a fé nos impulsiona. O segredo para tomar boas decisões não está apenas na lógica, mas na comunhão com Deus. Oração e busca pela palavra são fundamentais. Antes de grandes decisões, Jesus sempre se retirava para orar. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, mas a sabedoria nos ensina que consultar a Deus primeiro evita arrependimentos depois. Uma decisão tomada sem Deus pode parecer certa no início, mas se tornará um fardo mais adiante. Além da oração, buscar conselhos sábios faz toda a diferença. Na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Isso significa que não devemos tomar decisões impulsivas ou guiadas apenas por emoções. Deus usa pessoas para nos orientar. Ter mentores espirituais, aprender com aqueles que já passaram por desafios semelhantes, pode evitar muitos tropeços. A sabedoria não é agir sozinho, mas reconhecer que há valor em aprender com os outros. E o que fazer quando nenhuma resposta parece clara? Permanecer firme na confiança de que Deus nos direciona, mesmo no silêncio. Muitas vezes, queremos uma resposta imediata, mas Deus nos ensina a esperar. Algumas portas se abrem com o tempo, outras
se fecham para nosso próprio bem. Saber esperar, sem desespero, é um sinal de maturidade espiritual. E quando o tempo certo chega, Deus nos surpreende. E é justamente essa confiança em Deus que nos capacita a discernir o que é verdadeiro em meio a tantas vozes. Porque mais do que tomar decisões, precisamos aprender a reconhecer a verdade quando tudo ao nosso redor parece confuso. Vivemos em uma era de excesso de informação. Nunca foi tão fácil ter acesso a dados, opiniões e interpretações sobre qualquer assunto. Mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil discernir o que é verdade. Fake news, manipulações, discursos persuasivos, tudo isso cria um ambiente de confusão, onde muitos acabam sendo enganados. Mas Jesus nos deixou uma chave poderosa para navegar por esse caos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ele não disse que conhecia a verdade. Ele diz que é a verdade. Isso significa que, para discernir o que é real, precisamos nos aproximar dele. A sabedoria divina nos ensina que a verdade não é relativa, não muda com o tempo e não depende de opiniões humanas. A sociedade pode tentar reescrever conceitos, redefinir valores e relativizar princípios, mas a verdade de Deus permanece inabalável. No entanto, discernir essa verdade exige maturidade espiritual. Jesus nos advertiu sobre lobos em pele de cordeiro. Mateus 7:15. Pessoas que se disfarçam de boas intenções, mas espalham engano. Para não sermos iludidos, precisamos estar firmados na palavra de Deus. Um dos maiores perigos do nosso tempo é a tendência de acreditar naquilo que queremos que seja verdade. Muitas pessoas não buscam a verdade, buscam confirmações para suas próprias crenças e desejos. Mas a sabedoria de Deus nos ensina a procurar a verdade, mesmo quando ela nos desafia. Quando a verdade é desconfortável, ela nos ensina. Quando nos confronta, ela nos transforma. O apóstolo Paulo escreveu: examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Isso significa que não devemos aceitar tudo sem questionar, mas devemos testar tudo à luz da palavra. O discernimento também se aplica às decisões diárias. Quantas vezes algo parece certo no início, mas depois se revela uma armadilha? O diabo não se apresenta como algo assustador. Ele se disfarça como algo atraente. Foi assim no Éden, quando a serpente usou palavras sutis para enganar Eva. Foi assim na tentação de Jesus, quando Satanás citou até mesmo as Escrituras para tentar convencê-lo. Mateus 4:6. O inimigo sempre distorce a verdade. Por isso, precisamos estar vigilantes. A sabedoria para discernir vem do Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. João 16:13. Isso significa que não precisamos confiar apenas em nossa própria inteligência, pois Deus nos dá discernimento espiritual. Mas isso exige comunhão. Quem não busca a presença de Deus acaba facilmente iludido. A oração, a leitura da Bíblia e uma vida de integridade nos tornam sensíveis à voz de Deus. E como podemos aplicar isso no dia a dia? Antes de acreditar em algo, devemos perguntar: isso está alinhado com a palavra de Deus? Isso promove amor, justiça e integridade? Isso me aproxima ou me afasta de Deus? O mundo pode tentar confundir, mas quem busca a Deus encontra clareza. A verdade não precisa ser reinventada. Ela já foi revelada em Cristo, e quando aprendemos a enxergar além das aparências, percebemos que a verdadeira sabedoria não está apenas no que conquistamos aqui, mas no que deixamos para a eternidade. O mundo ensina que o sucesso se mede por conquistas materiais, reconhecimento e influência.
Mas Jesus nos mostrou uma perspectiva completamente diferente. O verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas no que deixamos para a eternidade. Ele disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Isso significa que a sabedoria divina nos convida a investir não no que é passageiro, mas no que produz frutos que jamais perecem. Vivemos em um mundo acelerado, onde muitos correm atrás do imediatismo. Mas o reino de Deus funciona de outra forma. Assim como uma árvore frutífera não dá frutos instantaneamente, a sabedoria nos ensina que o crescimento exige tempo, dedicação e paciência. O que estamos plantando hoje? Nossas palavras, nossas atitudes e nossas escolhas são sementes que mais cedo ou mais tarde darão frutos. E a pergunta essencial é: esses frutos terão valor eterno ou desaparecerão com o tempo? Os frutos que Deus deseja de nós não são medidos pelo padrão humano. Não se trata de dinheiro, títulos ou status, mas de amor, bondade, paciência, fidelidade, os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. São essas marcas que revelam uma vida enraizada em Deus. Alguém pode ter tudo o que o mundo oferece e, ainda assim, não ter um impacto eterno. Mas uma única atitude de amor pode transformar vidas. Uma palavra de encorajamento pode ecoar por gerações. Uma semente de fé pode crescer e dar frutos que jamais se perderão. Quem busca a sabedoria de Deus entende que sua missão vai além de si mesmo. O propósito não é apenas receber, mas multiplicar. Jesus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13 e 16. Para influenciarmos o ambiente ao nosso redor com aquilo que Ele nos deu. Isso significa que cada gesto, por menor que pareça, pode carregar um impacto imensurável. Quando ajudamos alguém sem esperar nada em troca, estamos gerando frutos eternos. Quando compartilhamos a verdade do Evangelho, estamos investindo na eternidade. A sociedade nos ensina a focar no curto prazo, a buscar gratificação imediata. Mas a sabedoria divina nos desafia a pensar além. O que estamos construindo tem base na rocha ou na areia? Estamos apenas vivendo para o agora ou estamos deixando um legado que glorifica a Deus? Muitas vezes, as escolhas certas não são as mais fáceis, mas são as que geram frutos que permanecem. A boa notícia é que Deus nos dá a oportunidade de começar a plantar novas sementes a qualquer momento. Não importa quantos erros já cometemos, sempre podemos escolher viver com propósito a partir de agora. O tempo que passamos com Deus, o amor que investimos nas pessoas, a fé que compartilhamos, tudo isso é eterno. No final das contas, o que realmente importará não será o que possuímos, mas o impacto que deixamos para o reino de Deus. E essa jornada de sabedoria não termina aqui. Porque quando aprendemos a viver segundo a sabedoria de Jesus, entendemos que isso não é um conceito teórico. É um chamado diário, um estilo de vida que transforma tudo. Muitas pessoas veem a sabedoria de Jesus como um conceito bonito, mas distante da realidade. Acham inspirador ouvir sobre seus ensinamentos, mas não sabem como aplicá-los no dia a dia. No entanto, a verdadeira sabedoria não é apenas conhecimento, é um estilo de vida. Jesus não nos chamou para admirarmos seus princípios, mas para vivê-los. Vinde a mim e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28, 29. Ele nos convida a segui-lo, não apenas com palavras, mas com ações que refletem sua verdade. A sabedoria de Jesus não é um conceito abstrato. Ela se manifesta em cada escolha que fazemos. Como tratamos os outros, como reagimos aos desafios, como enfrentamos as dificuldades.
Não se trata de perfeição, mas de um compromisso diário em buscar viver como ele viveu. Isso significa ser paciente quando o impulso é reagir com raiva, ser generoso quando a lógica diz para reter, confiar em Deus quando tudo parece incerto. Pequenas decisões diárias moldam quem nos tornamos. O segredo está na prática. Ouvimos sobre fé, amor, perdão, humildade, mas estamos vivendo essas verdades? Jesus contou a parábola dos dois construtores, Mateus 7, 24, 27, para mostrar que ouvir sua palavra sem praticá-la é como construir sobre a areia. Quando os desafios vêm, tudo desmorona. Mas quem aplica seus ensinamentos constrói sobre a rocha, e nada pode derrubar essa fundação. A sabedoria de Deus não está em saber muito, mas em viver de acordo com o que já sabemos. E como trazer isso para o dia a dia? Primeiramente, mantendo comunhão com Deus. Ninguém cresce espiritualmente sem oração, sem leitura da palavra, sem tempo na presença do Pai. Depois, cercando-se de boas influências. A sabedoria se fortalece quando andamos com aqueles que também buscam viver segundo os princípios de Cristo. Por fim, tomando decisões baseadas em fé, não em medo. A cada dia, enfrentamos escolhas que nos aproximam ou nos afastam do propósito de Deus. Viver a sabedoria de Jesus significa escolher o caminho certo, mesmo quando ele parece mais difícil. A verdadeira transformação não acontece em um momento, mas em um processo contínuo. Às vezes, vamos falhar, tomar decisões erradas, agir de forma impulsiva, mas Deus não espera perfeição, Ele espera entrega. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Ele está sempre disposto a nos guiar, a nos ensinar, a nos capacitar para vivermos a vida que Ele sonhou para nós. Quando compreendemos isso, percebemos que cada dia é uma oportunidade para crescer, para aprender, para refletir mais a imagem de Cristo. Não se trata de um conhecimento guardado na mente, mas de um fogo que transforma o coração. A sabedoria de Jesus não é um segredo reservado para alguns. Ela está disponível para todos que desejam buscá-la. E agora que você conhece esses ensinamentos, resta uma pergunta: como você pode aplicá-los na sua vida? Porque a verdadeira sabedoria não está em ouvir essas palavras, mas em decidir vivê-las. Agora que você conhece os ensinamentos de Jesus sobre sabedoria, o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque a verdadeira transformação não vem do que ouvimos, mas do que colocamos em prática. Quantas vezes você já soube o que era certo, mas hesitou em agir? Quantas oportunidades Deus já colocou diante de você e você ignorou por medo, orgulho ou indecisão? Hoje, você tem a chance de mudar essa história. A sabedoria que Jesus ensinou não é para poucos, não é para os mais preparados, não é para os mais inteligentes, é para todos que desejam vivê-la. Mas ela exige entrega. Você está disposto a construir sua vida sobre a rocha? Está disposto a trocar o imediatismo do mundo pela paz que só vem de confiar em Deus? Porque essa decisão é sua. Deus nunca força ninguém, mas sempre convida. E hoje Ele está te chamando. Se algum desses ensinamentos mexeu com você, não ignore isso. Talvez seja a hora de perdoar alguém. Talvez seja a hora de parar de se preocupar com o futuro e confiar que Deus já está lá. Talvez seja a hora de abandonar as ilusões do mundo e buscar a verdadeira sabedoria. O que Deus falou ao seu coração hoje? E se esse vídeo fez sentido para você, não pare por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus. Tem muito mais sabedoria que pode transformar sua vida, e você não vai querer perder. Que Deus te abençoe nessa caminhada.